Bom, doutor Yuri, o senhor procurou aqui a Procuradoria-Geral da República querendo prestar um termo de declarações espontâneo. É isso? É isso mesmo. O que é que o senhor gostaria de relatar? Os fatos verdadeiramente ocorridos em relação à minha pessoa, né? Eu fui surpreendido que saiu nos jornais que o delator Cláudio Melo, teria entregue certa importância no meu escritório. Eu lhe asseguro que eu não conheço a pessoa, nunca vi na minha vida, e eu não tive nenhum contato, nem com ele, nem com qualquer pessoa da empresa Odebrecht. Fui surpreendido com isso. O que na verdade aconteceu é que, isso sim é verdadeiro, é que o ministro Padilha, pela relação política que eu tenho com ele, em decorrência de eu ser também do PMDB, me telefonou, foi em 2014, não sei se é agosto ou setembro, não me lembro, pedindo se ele poderia mandar um documento para o meu escritório e depois uma outra pessoa pegaria. Eu falei, sem problema nenhum. Aí foi uma pessoa, tenho a impressão que foi em setembro, não me lembro. Foi uma pessoa que se identificou como... qual é o primeiro nome? Funaro, primeiro nome... Não. Agora eu não me lembro o prenome dele. E querendo falar comigo, eu recebi. Era a pessoa que levou o documento, deixou o documento na mesa do meu escritório de advocacia e pediu que depois uma outra pessoa iria pegar o documento e levar. Aí o documento ficou na mesa, aí ele foi embora, era perto da hora do almoço, aí eu fui almoçar e pedi para minha secretária que uma pessoa... como é que era o nome? Deixa eu ver se eu... Me dá um branco aí. Não seria o Lúcio Funaro? Lúcio, desculpe, é Lúcio. Que é a primeira vez que eu ouvi, depois que eu soube que ele é super famoso. E então ele deixou, aí eu levei até a porta do escritório, subi, fui almoçar, deixei com a minha secretária e falei que uma pessoa, usando o nome Lúcio, iria pegar o documento. Depois do almoço cheguei no escritório e uma pessoa pegou o documento e levou. O senhor chegou a ver o que consistia esse documento? Não. Era um pacote assim, bem embrulhado, nem abri nem nada. Entendi. O senhor consegue descrever essa pessoa chamada Lúcio, esse Lúcio Funaro, como é que ele é? Então ele é jovem, mais velho? Ele é jovem, né? Jovem, bem apessoado, bem falante, né? E bem falante, e tivemos uma conversa de uns 10, 12 minutos, e falou que estava em campanha para o Eduardo, para presidente da Câmara. Eu falei, que é Eduardo? Eu falei, Eduardo Cunha. Aí que eu me apercebi nessa hora que ele era ligado ao deputado Eduardo Cunha. Foi esse o único diálogo entre nós. E a pessoa que foi receber essa encomenda, o senhor chegou a entregar? Foi o senhor que entregou pessoalmente ou não? Não, aí foi uma pessoa que eu não sei quem é, e depois perguntei para a minha secretária, foi tão rápido que eu lhe confesso que eu não vi quem foi. Foi pegar, mas usou o nome dele para pegar o documento. Você disse que era a encomenda do Lúcio. Foi isso que ele disse? Ele falou que a pessoa que ia pegar o documento que vai usar o nome Lúcio. Foi o que aconteceu. E essa foi a única vez que o senhor lhe pediu isso, que o senhor usasse o seu escritório para receber ou entregar algum documento? O Padre me ligou, né? Só foi essa vez ou alguma outra vez? Não, essa vez, porque eu tenho um convívio com ele muito esporádico, pela proximidade que eu tenho com o presidente da República
que nós somos amigos. E como também ele é advogado, até imaginei sinceramente que fosse algum documento, porque ele faz muito direito imobiliário. Eu não perguntei, não tive a mínima curiosidade, até achei deselegante o que teria lá, nem perguntei. E foi esse o único fato realmente verdadeiro. Quanto tudo ao mais que saiu na imprensa, não tem a mínimo fundamento. Entendi. Deixa eu só entender uma coisa. O Lúcio foi deixar o pacote ou foi buscar o pacote? Não, foi deixar um pacote. Foi deixar o pacote. E quem foi buscar? Então, uma pessoa que não sei quem é. Mas usou o nome do Lúcio? Usou o nome do Lúcio. Para buscar. O senhor chegou a ver essa pessoa ou não? Foi só secretária? Não, eu fui almoçar. Quando o senhor retornou, a pessoa já tinha almoçado? Quando eu retornei, a minha secretária falou, a pessoa já usou o nome de Lúcio e levou. E o senhor, quando saiu na imprensa essas notícias, o senhor aí que se recordou desse fato, desse episódio, foi só quando a imprensa noticiou? Então, quando saiu só Cláudio Melo, e não tinha nada referente a isso, eu falei, será que é sobre o mesmo caso da Odebrecht e tudo mais? Eu não tinha ainda, não me ative de que poderia ser. E depois, acompanhando na imprensa, eu imagino que seja da mesma origem, né? Imagino, mas não sei. Agora, esse documento que o senhor disse que o Lúcio Funari deixou lá na mesa do senhor, ele era compatível com uma folha de papel? Ele era compatível com... Ou era um pacote? Não, era um pacote. Poderia haver dinheiro ali dentro? Era compatível com a... Poderia ser qualquer coisa, mas realmente não... Mas ele era alto. Eu quero dizer assim, era uma coisa, era um envelope que poderia... Poderia ser documento, poderia ser dinheiro, poderia ser mais... pacote alto, assim. Mais ou menos alto, assim. Mas muito bem embalado. Muito bem embalado, né? Talvez até para inibir de se abrir, mas muito bem embalado. Depois o senhor teve algum contato algum outro contato com o Lúcio Funari? Não, nunca mais. Com o Eduardo Cunha? Não. Com o Eduardo Cunha eu vi assim, esporadicamente quando eu estava com o presidente, pela proximidade e do mesmo partido, vez ou outra, mas não tem essa intimidade, essa proximidade com o Eduardo Cunha. Agora com Padilha sempre tive, porque desde que eu fui constituinte, depois ele na presidência da Câmara, ele já era deputado e houve um estreitamento de uma relação mais política, né? Certo. E a Carol já perguntou isso, ele só lhe pediu isso essa vez, para receber esse documento? Só uma vez? Só uma vez. Não teve outra vez? Não. Inclusive, doutor, é o seguinte, a minha atividade é em São Paulo, eu advogo em São Paulo, meu domicílio é em São Paulo, e depois que eu vi pelo jornal que esse pessoal é de Brasília, né? Eu só vim para Brasília em junho ou julho do ano passado, quando fui convidado pelo presidente para ser assessor especial dele. Aí que eu passei a frequentar mais Brasília. Esse pessoal, nenhum deles eu conheço. E o Lúcio Funari eu só o conheci nesse dia. Só vendo essa oportunidade. Depois o senhor não encontrou mais ele? Nunca mais. Doutor Luiz, o Lúcio Funari... Um pouquinho mais alto. Como o Lúcio Funari, ele era uma... O senhor disse que não conhecia ele, mas ele já tinha aparecido na questão do mensalão, o senhor não tinha observado essa questão, que ele era uma pessoa que tinha aparecido no mensalão, o Lúcio Funari? Não, olha, eu lhe confesso que quando ele falou Lúcio Funari, não identifiquei ele como tal. Aí ele saiu, eu confesso a vocês que eu fui no Google, aí eu vi que realmente, surpreendentemente, é uma pessoa que me chocou, né, pelo currículo dele. O senhor chegou a conversar a respeito dele com o ministro Eliseu Padilha? Depois que o senhor se deu conta de quem era ele, o senhor... Não conversamos nada. Nada, absolutamente nada. O senhor não falou, o senhor só entregou o pacote? O pacote, Não falou para nada, o que era? Nada, absolutamente. E nem mais ele também não falou? Ele também não lhe perguntou? Também não falou. E depois que foram vinculadas as matérias? Que ele estava em campanha para o Eduardo, né, segundo palavras dele, para o presidente da Câmara. Isso o Lúcio? Isso o Lúcio. Certo. Não, e o ministro Padilha nunca lhe perguntou? Não. Tá.
E nem recentemente, depois que saiu alguma matéria no jornal, ele lhe esclareceu. O senhor chegou a tratar desse assunto com ele? Não tratei mais. Não tratei mais. Nem agora, recentemente, depois das notícias? Não. Deixa eu me perguntar uma coisa. Falando ainda em notícias, o senhor sabe que esse episódio foi objeto de uma pergunta que não foi formulada pelo juiz Moro, mas que foi uma pergunta do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso em Curitiba. Isso, perfeito. O senhor chegou a falar isso com alguém? O que o senhor atribui essa pergunta? Então, Excelência, eu imagino que, primeiro, eu não sabia que essa pessoa era ligada ao Eduardo Cunha. Segundo, trocando ideia até com o presidente Michel Temer sobre essa pergunta que é a ele e me envolve, aí eu falei para ele, eu deve ser aquele sujeito que foi lá e está tentando passar alguma mensagem para você. Isso é a única coisa que se comentou, porque é estranhado. Outra coisa, eu nunca fui tesoureiro do partido, nunca mexi com dinheiro de campanha, nada, absolutamente nada. Todos que me conhecem sabem disso. Entendi. Deixa eu entender uma coisa. O senhor foi fazer, o senhor disse que foi lá no Google procurar o nome do Lúcio Funari. Isso foi quando? Isso foi logo em seguida que ele saiu. Que ele saiu lá do seu escritório? Do meu escritório. Porque eu estranhei a figura dele, né? Um sujeito falou demais, uma verborragia e tudo mais, eu estranhei. E um linguajar totalmente estranho ao que se atinha a entrega do documento e só isso, né? E aí eu fui no Google e eu fiquei impressionado com essa figura. Que até ele comentou comigo que ele tinha escritório perto do meu escritório. Que era onde o escritório do senhor? Hein? Qual era o escritório que ele foi? Capitão Francisco Padilha, 90. Esse mesmo endereço que o senhor foi? Ele que foi. O outro nem. Esse Cláudio, não sei porque ele teria falado isso. Não sei qual é a razão. Deixa eu só esclarecer. Então, voltando àquele ponto que eu falei. Então, o senhor não sabe por que motivo, como o senhor Eduardo Cunha teve conhecimento dessa entrega, desse pacote, e por que ele se referiu a isso? Perfeitamente. Nem sei como é que surgiu o endereço do meu escritório para essa entrega. Mas o motivo daquela pergunta que saiu ali, o senhor não sabe? Não. Como é que ele soube disso? Não. Se aquilo já tinha sido... alguém já tinha comentado de alguma forma com o senhor antes daquela pergunta do Eduardo Cunha? Alguém já tinha falado? Não. Ou dito, não, olha, veja bem, fique esperto, eu sei que você pegou alguma coisa? Não, a presença desse rapaz no escritório foi altamente estranhado. Para mim e para os fatos, altamente estranhado. Não, eu estou dizendo agora, depois de tudo, agora depois que o Eduardo Cunha foi preso, agora, que ele, se eu não me engano, já se referiu a esse fato mais de uma vez, mas vamos até o fato que a gente sabe que ele colocou naquelas perguntas que foram deferidas e indeferidas, no caso foi indeferida pelo juiz da causa lá. Antes entre o fato da entrega e esta pergunta, alguém mais falou com o senhor, mandou algum recado dizendo, olhe, cuidado? Não. Não, foi só mesmo em relação àquele fato da conversa do Cláudio Melo. Só. O senhor não teve curiosidade de perguntar ao ministro Padilha, depois dessa confusão toda, o que se tratava, por que foi o Lúcio Funari? Qual é a relação deles? Eu não perguntei. Eu não quis mais me envolver, sabe? Porque eu falei até o presidente, eu falei, olha, eu já vou pedir demissão, porque isso aí também enxovalhou muito a minha vida pessoal, familiar e advocatícia, né? Uhum. Me trouxe um dano moral muito grande. E eu falei, eu vou contratar advogado
e vou esclarecer da melhor maneira possível, porque eu não vou ficar com uma peixe aí gratuitamente, nunca fui beneficiado em nada, tanto que as minhas contas, a minha vida está aberta sem qualquer problema. Mas quando o senhor pediu demissão, o senhor pediu demissão logo depois dessa divulgação? Foi depois da delação. Depois dessa divulgação do Cláudio Melo, que saiu na imprensa. Pública Exatamente. E o senhor, mesmo naquela ocasião, não perguntou para o ministro Padilha do que se tratava? Não. O senhor comunicou o fato, obviamente, ao presidente, de que, enfim, naquela carta, pelo menos, o senhor comunicou o fato que estava se desligando. Realmente não estava fazendo bem nem para mim, nem para o governo. Então, uma questão de coerência. Então, eu prefiro ficar solto e mostrar que realmente que eu não tenho a ver nada com qualquer eventual ato ilícito que tenha cometido aí. Doutor Yunis, com relação ao valor que foi entregue, o senhor entregou diretamente ao ministro Padilha? Não se falou em valor, porque se falou só em documento. Não, desculpe. Então, com relação ao pacote. envelope. É um envelope. O que tem? O senhor entregou para quem? A sua secretária sabe para quem foi entregue? Não. Tem algum registro, alguma coisa? Não. Porque foi uma pessoa depois, logo em seguida do almoço, falou que a pessoa foi lá, pegou o documento e levou. Essa entrega foi antes do almoço? Foi na hora do almoço? Não, eu recebi mais ou menos na hora do almoço. E logo depois alguém passou em seguida eu fui almoçar, deixei com a minha secretária financeira de confiança, e ela falou que depois de acho que uma hora e pouco, foi uma pessoa lá, em nome do Lúcio, e pegou o envelope e levou. Ou o documento, o envelope. Como é que se chama a sua secretária? Shirley. Ela se recorda do episódio? O senhor já conversou com ela? Se recorda. Tem registro no seu escritório da entrada do Lúcio? Não. O seu escritório fica num prédio, numa casa? Como que é? É um prédio é um térreo e um andar, né? Um andar. E é só o seu escritório? Hein? Nesse lugar funciona só o seu escritório? Só o meu escritório. O senhor não Eu tenho um escritório com 9 advogados e mais uns 10 funcionários. O senhor não confirmou com o ministro Eliseu Padilha se poderia entregar o envelope na mão da pessoa que passou no seu escritório? Não. Uma questão que talvez importante para entender a dinâmica. O ministro, quando falou com o senhor, ele disse somente para pegar o documento, mais nada? Mais nada. Não disse uma pessoa que vai passar? O telefone falou... Quem vai passar? Não, foi o Yunis assim, me ligou, falou, acho que um pouco antes, depois eu fiz uma viagem ao exterior, não me lembro se foi antes ou depois. Yunis, olha, eu posso mandar um documento aí para uma pessoa que outra pessoa vai pegar no seu escritório? Eu falei, pode. O diálogo só foi esse. E foi o que aconteceu. O senhor hoje imagina por que ele fez esse pedido? Sim? O senhor hoje imagina por que ele fez esse pedido? Qual era a impossibilidade dele ter recebido isso? Como ele também é advoga, né? Ele no direito é advoga, direito imobiliário também é advoga. Eu não tive nem... Honestamente, ele tem escritório também? Ele tem escritório lá em São Paulo? Não, tem escritório em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. Em São Paulo ele não tem? Não, em São Paulo ele não tem. Entendi. Não, a doutora perguntou. Posso? Sim, fica à vontade. A doutora perguntou agora, me desculpe. É que depois do fato, se você teria imaginado por que ele te pediu que fosse entregue em São Paulo. Foi isso que a senhora quis dizer, não foi? Pelo relacionamento que eu tenho com ele, ele pediu essa gentileza para mim. Porque lá atrás, alguma coisa ele já me pediu para ver o negócio do registro de imóveis e tudo mais. Então, eu levei em conta como se fosse um problema de algum documento advocatício, qualquer coisa. Porque não sabia que poderia... E depois desse fato, o ministro lhe procurou para falar alguma coisa, para explicar? Não procurou. Não disse nada. O senhor não se encontrou com ele depois? Encontrei. Eu confesso a você o seguinte, no dia que eu entreguei a carta ao presidente, o presidente me convidou para almoçar. Almocei o presidente e o Padilha chegou e almoçou. Eu estava esperando que ele tocasse, porque no fim a vítima fui eu, né? Ele pegou, ficou impassível, eu também fiquei. Mas eu esperava que
realmente ele fosse tratado. Ele tivesse, sinceramente, foi uma frustração para mim, né? Poderia tratar do assunto e não tratou. Não tratou, como se nada tivesse acontecido. Saí de lá decepcionado, aí eu vi que com muita razão eu realmente pedi. Aí me convenci mais ainda do meu acerto de entregar a carta para o presidente e me desvincular de tudo isso. Entendi. Nenhum comentário, nenhum estranhamento, nenhum tipo de, enfim, qualquer sobressalto com o fato do senhor Eduardo Cunha ter tido conhecimento com tanta profundidade desse assunto? Doutor, eu tenho a minha ilação, mas é pura ilação e imaginação, de que o Eduardo Cunha usou o Funaro, talvez para querer comprometer alguém aí, porque isso aqui os jornais toda hora estão dizendo que é uma ameaça, né? Pela proximidade que eu tenho com o presidente. Também, se alguma coisa pode ser explorada em relação à minha pessoa e ao Eduardo Cunha, por esse fato, é só esse fato. Porque eu não tenho nem intimidade, nem um convívio. O senhor na época... Como eu tinha sempre com o Padilha, né? Tem a pergunta, logicamente, seguinte, tem que fazer. O senhor, desse fato específico, na época, o senhor não informou ao atual presidente Michel Temer? Não. Não informou? Não. Ele soube desse fato apenas depois? Agora... Depois aí conversando, aí eu falei, olha, foi um caso que o Padilha me ligou e tal. Eu fui sabendo aqui, lamentar, falei, poxa, é estranho, né? Aí a imprensa, porque esse fato que eu estou lhe falando do menino lá, a imprensa ainda não, ela só o Estado de São Paulo que deu de uma maneira muito pálida. Esse é o fato verdadeiro. Os demais, tudo que aconteceu, não sei de nada, não conheço. Para mim foi uma história muito fantasiosa. Tá, o senhor não tem como então dizer se aquela relação toda que o Cláudio Melo faz do pagamento, aquela história conta do Padilha, etc., do dinheiro, o senhor não sabe nada, absolutamente nada. O senhor só sabe só desta entrega, desse documento, enfim, desse pacote, os detalhes que foi entregue no seu gabinete. Os demais, para mim, foi um negócio surpreendente. Deixa eu me perguntar uma coisa. Obviamente, isso o senhor já disse que não tem condição de dizer se aquilo se trata de um documento, se trata de um pacote de dinheiro, o senhor não tem condição de precisar, nós já estamos de acordo. Mas depois que foram divulgados depois que foi divulgada esse depoimento do Cláudio Melo, lhe chamou mais atenção a ponto do senhor pedir demissão o fato de ter sido entregue pelo Lúcio Funaro ou a própria, vamos dizer assim, o próprio ato de entrega? Não sei se o senhor me entendeu. Se foi a pessoa que ele entregou ou o que o senhor recebeu? O que mais lhe chamou a atenção ou foi tudo... Ou o senhor aí percebeu que tinha alguma coisa a mais? Não, o pacote em si, se fosse repetir os fatos, eu receberia com a mesma tranquilidade. O que me deixou um pouco atemorizado foi depois que eu passei a saber quem é essa figura, né, que é do Lúcio Funaro. Que é uma pessoa que jamais eu poderia ter qualquer convívio. Mas mesmo assim o senhor não teve a curiosidade de perguntar ao ministro Padilha, dizer assim, considerando que o senhor estava fazendo um favor. Aí o senhor foi lá, puxou o currículo de quem foi lá lhe entregar o documento. O senhor nem assim pensou em questionar ou saber? Não, achei melhor me afastar. Desculpe ter que cair fora, achei melhor
Porque eu acho que ele, já na época o senhor intuiu... eu acho que ele deveria, no mínimo... Ou seja, já na época o senhor intuiu que podia haver um problema. Depois dessa figura, realmente eu passei em tese, também não posso afirmar também. Não, entendi. Entendi. Mas me estranhou uma figura dessa aí no escritório, me estranhou muito. Eu não tenho o mínimo convívio nem com o Eduardo Cunha nem com ele, né? Com Padilha eu tenho, com outras figuras ligadas ao presidente eu tenho, mas com ele não, nunca tive. Continuando, deixa eu só fazer uma ligação aqui. Não sei se... Mas tem alguma pergunta? O senhor gostaria de esclarecer mais alguma coisa? Hein? O senhor gostaria de esclarecer mais? O fato, obviamente, é só se circunscreve a esse fato aí, né? Tá ótimo. Como o doutor Eduardo Pereira falou, esse termo de depoimento último ele foi prestado de forma voluntária. O senhor foi que tu... tem? Eu queria saber, doutor Gomes, quanto tempo a relação que o senhor tem com o atual presidente do Ministério tem? Há quanto tempo? Isso. E se ele sabe do que o senhor hoje está aqui, prestando depoimento? Eu estou andando com ele há mais de 50 anos e ele não sabe que eu estou aqui. Que até para preservar a amizade e o relacionamento, eu sei também a verdade que ele tem e a minha também. Até por uma questão de amizade, eu isolei totalmente para até preservá-lo, porque é um problema que passa a ser... Sua relação com ele é de amizade ou uma relação, digo assim, só no âmbito político-partidário? Ou o senhor tem com ele uma relação pessoal? De amizade, partidário não, de amizade. Entendi. Simplesmente amizade. E com o senhor Padilha, o ministro Padilha também? Não, também não, só de convívio político. Ah, entendi. Só convívio político. Só mais próximo do senhor realmente é o presidente do senhor tem. Entendi. Mais alguma coisa? Não, então acho que era só isso. Eu só quero deixar claro que pode ser que o senhor venha novamente assim, para um depoimento formal. Estou à disposição para clareação. Porque pode ser, porque pode ser que no futuro seja necessário algum outro esclarecimento e aí a gente venha. Coloquei para ele que tem uma possibilidade de. Não, estou à disposição. Gostaria que isso fosse até o fim. Eu estou muito tranquilo. A única coisa que vai fazer é a minha família. A secretária, nós podemos fazer. Só perguntar. O Ministério Público avalia. A Shirley, né? A Shirley. Se é interessante ou não, se for, basta um pessoal muito sério e da mais alta confiança. Que eu trago aqui. Tá. Doutor Nunes, o senhor tem como precisar qual foi a data que foi entregue esse... Você recorda disso? Tem algum... O senhor falou entre agosto e setembro. Setembro... Depois falou de uma viagem. Eu tive no exterior, eu fui passar meu aniversário no exterior, voltei fim de agosto. Deve ter sido em setembro. Setembro, né? Setembro, deve ter sido no... Setembro de 2014. Setembro de 2014. Quase que certamente. Agora a data precisa, o senhor não tem? Não tem. Tem como obter essa informação no escritório? Olha, Juca, o seguinte, honestamente, eu não me lembro quando ele me ligou, se foi no fim de agosto, por exemplo, deve ter sido, eu imagino, deve ter sido no fim de agosto. Quando ele te liga. Ele não lhe ligou no dia exato que a pessoa, em que o senhor depois eu viajei. E aí chegou essa pessoa, eu acho que foi em setembro, eu cheguei dia 30, 31, eu tenho meu passaporte. Sim. Entre o dia 22 de agosto a 30 de agosto eu estava fora. Antes do meu aniversário não foi, então eu lhe asseguro que foi em setembro. O senhor se recorda se o ministro Padilha ligou para o senhor dos telefones celular dele? Não sei. Mas ele que lhe ligou, que falou com o senhor diretamente? Falou comigo diretamente. Não foi para o secretário? Ou do celular ou do gabinete dele, não sei. Porque eu atendi no telefone do escritório. Embora ele tenha meu celular, como também eu tenho o celular dele. Foi no fixo, no telefone fixo? Foi no telefone fixo.
Qual será que eu fiz? Acho que sim. Hein? Nesse telefone que eu comecei, o 3443-4099? 99. O PABX geral é 3443-4050. Eu tenho quase que certeza que foi no fixo. Quase que certeza. Pode até ser o celular, mas eu tenho a impressão que foi no fixo. Então tá bom, então eu vou encerrar, tá bom? Tá, muito e obrigado. Eventualmente o senhor vai ser intimado formalmente para um... Põe à disposição, sem qualquer problema. Tá bom, tá Eu bom. agradeço a gentileza.